Eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiane Teresa no YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga a página do Instagram, do Facebook e do Twitter e deixe seu like. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. Os aqueus, que já vinham habitando a Península Balcânica desde mais ou menos 1700 a.C., e lentamente os territórios ao sul, após o domínio da ilha de Creta, dominaram o mar Egeu e fundaram diversas cidades, com destaque para a cidade de Micenas, e deram origem à civilização micênica. Ampliaram as redes mercantis a leste e a oeste, dando início ao chamado período micênico, que se prolongou até mais ou menos 1100 a.C. Os micênicos tinham um forte sentido militar e falavam o grego arcaico. O período da história da Grécia Antiga que sucede o período pré-homérico é o período homérico, que vai de mais ou menos 1200 a.C. a mais ou menos 800 a.C. Homérico, por causa que a maioria das informações desse período advém de duas obras de um poeta chamado Homero. Abre parênteses. Embora alguns pesquisadores afirmem que Homero não tenha sido uma única pessoa, mas vários poetas que teriam escrito tais obras. Fecha parênteses. São elas Ilíada, que narra a batalha final de Ílion, por isso o nome Ilíada, Ilion, que é Troia em grego, na qual os gregos venceram os troianos quando houve aquele episódio do cavalo de Troia, do qual deriva aquela expressão que com toda certeza você já ouviu, presente de grego. Segundo a narrativa, Ílion, Troia, que ficava na Ásia Menor, no mar Egeu, possuía muralhas intransponíveis, além de um exército que a protegia. Daí, os gregos teriam fingido dar um presente aos troianos, deixando um cavalo feito de madeira, gigantesco, em frente aos portões da cidade de Troia, como sinal de rendição, de reconhecimento da derrota. Presente esse que foi aceito pelos troianos, que levaram o cavalo de madeira para dentro da cidade e festejaram a sua vitória. Porém, dentro do cavalo havia soldados gregos escondidos. E quando a noite chegou, os gregos saíram do cavalo, mataram os guardas troianos e abriram os portões para que o exército grego pudesse tomar para si o domínio da cidade de Troia e assim derrotá-la. Ou seja, o presente dos gregos, na verdade, de presente não tinha nada. Era mais um infortúnio. Já a outra obra, atribuída ao poeta Homero, é a Odisseia, que narra as aventuras e desventuras do regresso à terra natal, Ítaca, de Ulisses, Odisseu em grego, que combateu na Guerra de Troia. No período homérico, a cidade de Micenas e outros centros importantes foram tomados por um conjunto de povos que invadiram a Península Balcânica por volta do século XII a.C., com destaque para os jônios e os eólios, que dominaram a Grécia continental, e os dórios, que dominaram a região do Peloponeso, fundando a cidade de Esparta, no século IX a.C. Por causa das invasões e migrações, muitos se refugiaram, fugindo para a parte do interior da Península Balcânica e para a Ásia Menor, movimento esse chamado de Primeira Diáspora Grega, lembrando que diáspora significa dispersão. E aqueles que permaneceram na península se organizaram sob o domínio de um chefe que tinha funções religiosas, políticas e jurídicas, ou seja, ele era um sacerdote, um governante e um juiz ao mesmo tempo, chamado de Pater. E as comunidades foram chamadas de genos, onde terras, instrumentos de trabalho, sementes e animais eram coletivos. O terceiro período da história grega
é o arcaico, arcaico que quer dizer antigo, que foi de mais ou menos 800 a.C. a mais ou menos 510 a.C., quando houve a formação das polis, ou seja, dos centros urbanos independentes que formaram estados soberanos, ou seja, as chamadas cidades-estado. Estado aqui com E maiúsculo, Estado-governo. Tal formação se deu pelo fato que, a partir do crescimento acentuado da população grega, desde o final do período homérico, houve disputas internas pelas poucas terras cultiváveis, as quais foram transformadas em propriedades particulares por alguns membros das genus, especialmente o pater e seus familiares próximos, dando origem à estratificação da sociedade em grupos sociais diferentes. E os proprietários de terra fundaram nos centros urbanos templos religiosos e edifícios públicos para exercerem o seu poder. E daí surgiram as polis, cidade em grego, na qual havia uma acrópole, cidade alta em grego, construída no ponto mais alto da polis da cidade, funcionando como um ponto de observação e defesa. E a acrópole era cercada de habitações e terras cultiváveis. E também havia a ágora, uma praça central, um espaço onde os cidadãos se reuniam para discutir política e tomar decisões sobre a polis. E desse domínio das terras cultiváveis surgiu a segunda diáspora grega, porque alguns daqueles que ficaram sem terras, além de passarem à prática do comércio ou artesanato, muitos migraram para outras regiões, como ilhas vizinhas ou a costa da Ásia Menor, para o sul da Península Itálica ou mesmo para o norte do continente africano, fundando novas polis, colônias gregas, que poderiam ser de dois tipos, de caráter agrário ou de caráter comercial, que, apesar de independentes entre si, possuíam um vínculo cultural, por conta da mesma origem grega, e governadas por uma aristocracia. Abrindo parênteses, lembrando que aristocracia é uma palavra que reúne duas ideias: aristos, melhores, em grego, cracia, governo. Então, seria um governo dos melhores, de uma elite, de um grupo, nesse caso, aqueles que possuíam as melhores terras. Fecha parênteses. E cabe destacar que cada polis, cidade-estado grega, possuía sua própria estrutura política de forma autônoma, onde se processou, do período arcaico ao clássico, disputas seguidas pelo poder, profundas mudanças políticas e grandes realizações culturais. E dentre muitas cidades gregas estavam Atenas e Esparta, as quais, diga-se de passagem, tiveram diferentes modelos de organização política. Falemos um pouquinho de Atenas. Um dos aspectos principais de Atenas foi ser o berço da democracia. Atenas, uma região de colinas e montanhas e pequenas planícies, localizada no litoral da Península Balcânica, banhada pelo mar Egeu, possuía muitos portos, como o do Pireu, que proporcionou a Atenas, fundada pelos jônios no final do período homérico, se tornar a polis, cidade-estado, mais poderosa da Grécia. E antes mesmo de vivenciar a democracia, Atenas foi governada por monarquia, oligarquia e até tirania. Bem, mas o que quer dizer todas essas palavras? Vamos à nossa análise etimológica costumeira. Democracia. A palavra democracia reúne duas ideias: demo, do grego povo, cracia, governo. Então, democracia seria um tipo de governo onde o povo exerceria o poder. Porém, cabe destacar que a democracia ateniense era uma democracia direta. Abrindo parênteses rápido aqui. Alguns historiadores apontam que poderia ser, ao mesmo tempo, uma democracia direta e uma democracia representativa. O que seria uma democracia direta? Onde os cidadãos exerciam diretamente o seu poder de decisão.
cidadãos sendo aqueles que participam da vida política do governo. Fecha parênteses. Porém, democracia que não era tão democrática assim. Porque mulheres estavam excluídas de exercerem sua cidadania na Grécia Antiga. As mulheres não eram consideradas cidadãs, as quais deviam obediência aos pais e posteriormente aos seus maridos, e que, aliás, se casavam muito cedo, geralmente aos 14 anos e os homens com 30. Sim, é verdade, essa conta não fecha. E o casamento tinha por objetivo a procriação, gerar filhos. Obviamente, de preferência, filhos homens. Por se tratar de uma sociedade patriarcal, os homens asseguravam a descendência e a manutenção dos bens da família. E as mulheres lhes competia tecer, cozinhar, com auxílio de escravos, e, por vezes, participar de ritos comunitários, mas não a política. Abrindo parênteses. Em alguns momentos da história, não havia esse ideal de casamento romântico que temos hoje, que as pessoas se apaixonam e se casam. Até porque, na Grécia Antiga, por vezes, o amor verdadeiro seria o amor entre os iguais. Ou seja, apesar de casados com mulheres, era socialmente aceito que os homens nutrissem um amor homoafetivo, homossexual. Ou seja, apesar de casados com mulheres, os homens amavam seus iguais, outros homens. Lembrando que o termo homo significa igual. Fecha parênteses. A democracia ateniense era implementada através de 3 órgãos políticos principais: a bulé, a eclésia e a eliai. A bulé, ou Conselho dos 500, era um conselho que fazia as leis, formado por 500 membros. A eclésia aprovava ou rejeitava os projetos de lei da bulé. Era uma assembleia política de cidadãos atenienses, ou seja, uma reunião da qual todos os cidadãos nascidos em Atenas, maiores de 18 anos, podiam participar. Também era função da eclésia eleger 10 homens responsáveis pela execução das leis, chamados estrategos, e ainda votar a expulsão de cidadãos que ameaçassem a democracia da polis, condenados ao ostracismo, ou seja, ao desterro político. O indivíduo seria condenado ao exílio e seus direitos políticos de cidadão seriam cassados, suspensos por um período de 10 anos. E a Eleai era um tribunal de justiça para julgar os conflitos e crimes e era formado por cidadãos escolhidos através de sorteio. Assim, como as decisões eram tomadas pelos cidadãos nas assembleias, discutindo aquilo que era relevante, importante para a esfera pública, através da persuasão das palavras sem o uso da violência, esse tipo de governo foi considerado como democracia direta, exercida pelos próprios cidadãos em praça pública, diferente da democracia representativa atual. Já a democracia que praticamos no Brasil, por exemplo, é uma democracia representativa, indireta, ou seja, não é o povo que se reúne numa assembleia, numa reunião, e vota, discute, toma as decisões diretamente, e sim seus representantes, os políticos. Aliás, político, que em grego significa cidadão, ou seja, aquele que exerce a política. E política, por sua vez, do grego, a arte de bem administrar a polis. Já hoje, política se refere às relações de poder. Atualmente, são os políticos que o povo escolhe, vota, elege para tomar as decisões pelo povo e para o povo. Bem, pelo menos é assim que deveria ser, né? Bem, eu fico por aqui, mas eu ainda não terminei. Eu vou continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. Até a próxima!